Olá! Bares, restaurantes, boates. Esses são alguns dos segmentos que funcionam principalmente à noite. Há outros que são essenciais e não param, como por exemplo os hospitais. E aí é preciso ter funcionários para encarar a madrugada. As nossas equipes foram para as ruas. Acompanhamos a rotina de alguns profissionais. Fomos ver de perto como é trocar o dia pela noite. Quais as vantagens e desvantagens? E os direitos desses funcionários? Será que exercer as atividades à noite garante um salário melhor? E nessa missão de mostrar o desafio dos trabalhadores noturnos, o flagrante: crianças e adolescentes nas ruas. Meninos e meninas que percorrem os estabelecimentos vendendo flores e balas. No estúdio, a gente recebe o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Pedro Paulo Manos. Ele vai tratar dos direitos trabalhistas de todo esse pessoal. O STJ Cidadão começa agora. Trabalhar à noite, para alguns, é uma questão de necessidade, para outros é opção mesmo. A nossa equipe de reportagem foi para as ruas acompanhar a rotina de um profissional que troca o dia pela noite. O bom é que não enfrenta sol forte nem trânsito congestionado. Por outro lado, precisa ter muita disposição para encarar a madrugada. Anota um pedido, traz a bebida, corre de um lado para o outro. Essa é a rotina de Edielson, que há 5 anos é garçom neste bar, em Brasília. No horário em que a maioria das pessoas está indo dormir, ele começa a trabalhar. Ele diz que já não se incomoda de trocar o dia pela noite. Sabe lidar bem com clientes mais alterados, mas ainda não se acostumou com o fato de não saber que horas vai conseguir chegar em casa. Agora são quase 2 da manhã. O Edielson está saindo do trabalho, mas ele vai começar outra jornada, a dar volta para casa, não é isso mesmo, Edielson? É verdade. O bar fechou agora 2 e pouco, então eu tenho que caminhar mais 2 paradas, infelizmente, e pegar São Sebastião. 2 quadras? 2 quadras, porque como é de madrugada, então infelizmente não passa aqui embaixo. Não é perigoso? Já foi assaltado? É um pouco, eu já fui, uns colegas meus também, ou na L2 ou no eixo é perigoso. Bom, hoje a gente vai acompanhar o Edielson, vamos lá? Vamos. E lá fomos nós, na escuridão. Da hora que você sai do bar até a hora que você chega na sua casa, quanto tempo mais ou menos você leva nessa jornada? Nessa jornada, às vezes, 4 horas, 4 horas e meia para chegar em casa. Tudo isso? Tudo isso por causa do ônibus. Não, é um ônibus só, infelizmente. Ele vai lá e volta. Vai lá e volta. Vamos torcer pra gente dar sorte hoje, Vamos então, torcer. Depois de um longo tempo de espera, o ônibus finalmente passou. Infelizmente, perdi 3 horas e meia. Obrigado, gente. Bora! Tchau! Tchau! Edielson conseguiu, depois de muito esforço, ir para casa descansar. Mas a rotina de quem troca o dia pela noite está na vida de milhões de brasileiros. A falta de transporte para voltar para casa é só mais uma dessas dificuldades. Esses trabalhadores enfrentam uma mudança de hábito que pode trazer problemas para a saúde. E os efeitos são muitos: insônia, irritabilidade, depressão. Vamos ver o que diz o especialista. Trabalhar num horário que não é compatível com a vigília humana é um atentado contra a fisiologia. Nós somos criados geneticamente predispostos a ficarmos durante o dia em vigília e dormirmos à noite. O homem é assim desde os primórdios da civilização. Então, nós colocamos uma atividade predominantemente de vigília, uma atividade laboral ou intelectual, num horário que deveríamos estar dormindo, é um prejuízo para a nossa concentração, para a nossa memória, para a nossa atenção, por conseguinte, para o nosso desempenho profissional, a nossa produção cai muito, e é muito difícil saber se aquele indivíduo que trabalha durante a noite, ele vai ter capacidade de recuperação dessa noite perdida.
Estimativa do Instituto do Sono em São Paulo, com dados do Ministério Público, mostram que no Brasil, aproximadamente 15 milhões de pessoas trabalham durante a madrugada. Médicos, juízes, garçons, motoristas, profissionais que ficam com a saúde prejudicada. Por isso, os direitos trabalhistas para quem exerce as atividades à noite são diferentes daqueles que trabalham de dia. A Constituição prevê que o trabalho noturno será remunerado de forma diferenciada que o trabalho diurno. Quando nós vamos para a CLT, ela estabelece que o trabalho noturno é aquele realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. E quem trabalha no horário noturno tem direito a um adicional que pela CLT é no mínimo de 20% sobre o salário, sobre a remuneração, a não ser que convenção ou acordo coletivo disponham um percentual superior. E outra curiosidade do trabalho noturno é que a hora noturna ela é menor que a hora diurna. Ela dura 52 minutos e 30 segundos. Então, de 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, dá 7 horas de trabalho e é como se o empregado tivesse trabalhado 8 horas. Ele recebe como se tivesse trabalhado 8 horas. E eles afirmam, dormir de dia não é a mesma coisa. Por isso, os trabalhadores noturnos têm um desajuste do ritmo natural, que acaba com uma predisposição ao cansaço. É recomendável que trabalhar à noite seja algo provisório, se for possível fazer essa escolha, é claro. Daqui a pouco, flagrante de crianças e adolescentes nas ruas altas horas da noite. Meninos e meninas que deveriam estar em casa protegidos passam a madrugada de bar em bar vendendo flores e doces. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, a não ser na condição de aprendiz. Mas ao percorrer as ruas, encontramos várias crianças trabalhando, vendendo de bar em bar e, pior, até altas horas da madrugada. Em meio ao colorido das luzes da noite, o problema. Problema que rouba a inocência e os sonhos de quem gostaria de ter um futuro diferente. De acordo com dados da Unicef, existem pelo mundo 215 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos de idade que trabalham antes da hora. 115 milhões exercem atividades de risco. Ô tia, como é que uma passagem? São muitas as razões que levam crianças e adolescentes a viver e trabalhar nas ruas. Muitas delas movidas por violência, abusos em casa ou nas vizinhanças. E a pobreza tem um papel importante. Embora conflitos, abusos ou negligência possam acontecer em qualquer família, restam poucas opções para esses menores que vivem em condições de pobreza e marginalização. E para eles, muitas vezes, a rua é a melhor opção para fugir dessa situação.
Agora são 8 horas da noite, nós vamos sair para fazer flagrantes nas ruas de Brasília sobre crianças que trabalham à noite. São crianças que vendem doces, flores, e nós vamos ser acompanhados pelo Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Dr. Maurício, como o senhor vai nos ajudar nesse trabalho? Num primeiro momento, vamos mapear quais são essas situações em que há o trabalho ilegal, o trabalho ilícito, quais são essas crianças que estão nas ruas e, efetivamente, dar um alerta para os pais e, principalmente, para o poder público, que tem a responsabilidade principal de manter as crianças em escola e, evidentemente, orientar para que à noite elas permaneçam em casa. Percorremos vários locais da cidade e nos deparamos com a realidade desses menores trabalhadores. Em locais de muita circulação de pessoas, o flagrante foi surpreendente. O que é isso? Pagar passagem. Você vende isso? É o quê? Vale transporte ou é passe estudantil? Como é? É, vale transporte. E você vende preço menor? R$3,50. Mas quantos anos você tem? Eu? 13. Mas você trabalha aqui sozinho? Não, meu pai, meu irmão. Bom, são várias situações de risco. É uma criança de 13 anos que, 9h30 da noite, está na rodoviária, abordando as pessoas que entram na fila para pegar os ônibus, oferecendo vale transporte, ou seja, ele está trabalhando, né? Claro, é um trabalho informal, antes disso é um trabalho ilícito, que é uma criança de 13 anos. O que é pior é você ter a conivência, né, dos próprios pais, ou seja, no caso aqui do pai. Claro que é uma situação muito difícil, né? É uma situação que às vezes o pai não tem com quem deixar a criança, agora não pode trazer um menino para cá e colocá-lo para vender vale transporte ou o que quer que seja. O trabalho executado por menores de idade é perigoso. Crianças e adolescentes ficam entre sinais de trânsito, perambulam entre carros e pessoas desconhecidas. Expostas a todo tipo de risco, precisam levar dinheiro para casa a qualquer custo. E essa permanência nas ruas até altas horas da noite, às vezes, não é por opção. Pô, eu trabalho, né, para ajudar minha mãe, meus irmãozinhos, na rodô, né, levar dinheiro para casa, fica dando os corre aí. Complicado, né? Pô, tia, é difícil. Eu tento vender as balinhas para as pessoas no sinal, mas elas têm medo de mim, elas fecham o vidro, acaba que eu não consigo ajudar os meus irmãos que eu tenho em casa. Os menores enfrentam várias formas de trabalho em atividades ilícitas. Atividades invisíveis aos olhos de muitos. Uma prática que resulta em diversas consequências, inclusive psicológicas. O problema mais grave é sobre o desenvolvimento social, emocional dessa criança, em termos de personalidade mais ampla e em termos daquilo que a criança vai desenvolver para si como valores que vão orientar seus projetos de vida. Então, isso sim fica particularmente prejudicado. E a criança que se expõe numa situação dessa, ela vai ter contato com todo tipo de gente, né? Então, ela está exposta a todos os tipos de risco, desde um sequestro, desde uma extorsão, ela pode ser roubada, ela pode ser sequestrada, ela pode sofrer abusos sexuais, ela pode principalmente aprender muita coisa ruim nessa convivência com as pessoas que vivem nas ruas das nossas grandes cidades. O trabalho infantil e informal, seja ele de dia ou de noite, precisa ganhar sinal vermelho. No Brasil, só existe uma maneira do adolescente entrar no mercado de trabalho de forma correta, como menor aprendiz. A partir dos 14 anos ela vai poder trabalhar, mas na condição de aprendiz. Você tem requisitos, tem que comprovar que ela está matriculada regularmente numa instituição de ensino. E o que nós vimos hoje foi o trabalho de menores, de crianças, em horário noturno, o que é proibido por lei. O trabalho noturno só a partir dos 18 anos, quando o jovem já tem uma formação biológica apta a possibilitar esse tipo de trabalho, que é um trabalho penoso, que é um trabalho mais desgastante. Eu tento vender as coisas no sinal, mas as pessoas têm medo de mim, eu não ganho muito lucro nisso, mas tento ajudar a minha família, que eu tenho muitos irmãos em casa, é complicado.
E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Pedro Paulo Manos. É só um instante. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a entrevista desta semana é com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Pedro Paulo Manos. Ele vai falar sobre os direitos do trabalhador noturno e os casos que chegam ao TST. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que o senhor começasse falando para a gente da importância dessa diferenciação do trabalho noturno para o trabalho durante o dia. É importante que seja feita mesmo essa diferenciação. Com certeza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Quanto a essa distinção entre o trabalho noturno e o trabalho diurno, a inspiração da própria Constituição e da CLT é de que o trabalho, quando prestado em condições normais, deve ter uma determinada remuneração. Quando, porém, o trabalho é prestado em condições mais adversas, mais penosas, como trabalhar à noite, trabalhar além da jornada, cumprir horas extras, trabalhar em condições de insalubridade ou de periculosidade, o trabalhador deve receber um valor a mais, deve ter um tratamento distinto, porque esse trabalho é mais cansativo, é mais penoso. Às vezes, com problemas não só para o trabalhador, mas como para a própria família do trabalhador. Daí o motivo pelo qual a Constituição e a lei determina um pagamento em valores superiores. E como funciona a fiscalização para saber se a lei está sendo de fato aplicada pelas empresas? A primeira questão é que a CLT determina que os trabalhadores que prestem serviço em empresas com mais de 10 empregados no estabelecimento tenham anotação do ponto, por livro, por ficha, enfim, pelos vários meios. E que o trabalhador anote o início e o término da jornada de forma que isso fique documentado, para que a fiscalização possa constatar o horário trabalhado e o respeito pela empresa aos direitos desse trabalhador, no caso, ao pagamento do adicional noturno. Agora, o que o trabalhador que vai trabalhar, então, tendo direito a esse adicional noturno, ele tem que prestar atenção para ver se a empresa está cumprindo tudo direitinho, a partir de que horário e até que hora ele tem direito ao adicional e de quanto é esse adicional? Além de anotar o horário de trabalho, ele precisa examinar no seu envelope de pagamento, no comprovante de pagamento, se o empregador discriminou o pagamento do adicional noturno. Porque a regra é de que nós devemos receber o salário discriminadamente, o que é hora normal, o que é hora extra, o que é trabalho noturno, o que é algum adicional contratual e assim, para cada verba paga. E, ministro, se alguém entra no trabalho mais tarde do que esse horário, por exemplo, às 23 horas, e fica até mais tarde também, depois das 5 da manhã, como é que vai funcionar esse horário? Pois é. A hora trabalhada que dá direito ao adicional, que no caso do trabalho urbano regulado pela CLT é de 20%, é a hora entre 22 e 5. Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho
recebeu há tempos inúmeros casos em que se discutia a jornada que começava, por exemplo, às 10 da noite e até 6 horas da manhã do dia seguinte. E a conclusão do TST, que resultou na edição de uma súmula, que é uma orientação para todos nós, é a seguinte: quando a jornada é noturna, mas o trabalhador continua, como no meu exemplo, das 5 às 6, embora o horário de 5 às 6 seja diurno, é um prolongamento da jornada noturna. Então, essa hora, das 5 às 6, também será acrescida de 20%. Então, o trabalhador tem que ficar atento nesse caso, que ele tem direito. Outra questão. A CLT, por razões históricas, entendeu que a jornada noturna, de 22 às 5, representam 7 horas. Mas então o trabalhador que cumpre essa jornada tem 2 benefícios. Tem o adicional de 20%, que eu acabei de falar, mas tem também a seu favor a duração de cada hora reduzida em relação à hora do relógio. A hora do relógio, 1 hora e 60 minutos, para o trabalho é de 52 minutos e 30. Trocando em miúdos, a pessoa trabalha 7 horas e ganha 8. As empresas, para agilizar, o que é que elas fazem? Elas transformam essa redução em percentual. Então, em bom português, quem trabalha à noite, cada hora noturna vai lhe dar 34% mais ou menos a mais do que a hora diurna. E tem aquelas empresas também que têm funcionários que trabalham durante o dia e em alguns outros dias da semana, durante a noite também. Esse profissional, ele tem o direito ao mesmo percentual para essa hora noturna? Tem. O entendimento da súmula é que, interpretando o artigo 73 da CLT, todo trabalhador que presta serviço em hora noturna tem direito ao adicional. Mas você me lembrou uma outra situação que é interessante, que a própria Constituição hoje cuida, que é o chamado turno ininterrupto de revezamento. O que é que significa isso? Trabalhadores que, em função da atividade que exercem, trabalham, vamos dizer, 1 semana ou 15 dias durante o dia. Aí mudam 1 semana ou 15 dias durante a noite. E assim ininterruptamente. O que é ininterrupto? É a mudança de turnos. Nesse caso, além de ter o benefício da hora noturna, o que o trabalhador tem é a redução da jornada. Para todos nós que trabalhamos em condições normais, uma jornada é de 8 horas. A hora extra é aquela que excede a 8ª. Para esses, a jornada é de 6 horas. Por quê? Porque é só a gente pensar um pouco. Alguém que trabalha 15 dias de dia, depois no 16º dia passa a trabalhar à noite, daqui a 30 dias volta a trabalhar de dia, imagine o organismo dessa pessoa, como é que vai se adaptar quando muda o turno. Na hora que ele estava trabalhando, ele vai passar a dormir. E quando ele acostumar, depois de 15 dias, muda o turno de novo. Vejam como é penoso esse trabalho. Quer dizer, ele vai trabalhar 6 horas, mas vai ganhar pelas 8 horas trabalhadas. Não tem redução de salário também, não? Não, ele ganha, a jornada dele é 6. Se ele cumprir 8, a 7ª e 8ª são horas extras. O empregador não paga 8, porque ele trabalha 6. Mas se o empregador pretender que ele trabalhe às 8, a 7ª e 8ª serão pagas como extraordinárias. Diferente do meu caso, que, por exemplo, trabalho numa casa comercial das 8 da manhã às 5 da tarde com 1 hora de almoço. Eu trabalho 8 horas, recebo 8 horas normais. Se o meu trabalho fosse em turno ininterrupto e eu trabalhasse 8 horas e 8 horas, eu receberia 2 horas extras. E, ministro, aqueles trabalhadores que têm menos de 18 anos, esses aí não podem fazer nenhuma hora noturna. Por quê? A idade limite para alguém ser empregado, a idade mínima, é 16 anos. Eu sei que quem tem 14, 15 não é criança, é adolescente. Mas o fato é que criança não deve trabalhar e adolescente pode trabalhar, se for necessário, mas ele só pode trabalhar em horário noturno a partir dos 18 anos. Sem dúvida. E quais são os principais casos que o senhor tem analisado no Tribunal Superior do Trabalho envolvendo
esse tipo de hora adicional noturna? Qual o principal conflito que o trabalhador tem enfrentado que ele precisa ficar atento? O que nós temos com maior frequência são os casos de pagamento do adicional no fim do mês, mas a não consideração desse adicional para efeito de cálculo de férias, de 13º, de repouso semanal, de fundo de garantia. Porque o que acontece? Se a pessoa habitualmente trabalha à noite, evidentemente que o repouso semanal tem que corresponder ao que ele habitualmente faz. As férias, idem, o 13º. Então, são processos em que se discute a integração ou não do adicional noturno ao salário para esses fins. E na leitura, no entendimento do TST, tem que ser incorporado, então? Sim, isso está na súmula 60 que eu acabei de referir. O item 1 diz que o adicional noturno habitualmente pago integra o salário para todos os efeitos. Perfeito. Obrigado pela entrevista, ministro Pedro Paulo Manos, do Tribunal Superior do Trabalho. Muito agradecido pela participação do senhor aqui no nosso estúdio. Obrigado. Eu que agradeço. Você sabia que trabalhar à noite encurta a vida e prejudica o casamento? Esse foi o resultado de um estudo divulgado pela Unidade do Sonho do Instituto Dexeus, de Barcelona, e pelo Serviço de Neurofisiologia do Hospital da Paz de Madrid, na Espanha. A pesquisa revelou que os trabalhadores noturnos perdem 5 quilos a cada 15 dias trabalhados. Interessante, né? E tem mais. De acordo com o levantamento, os que exercem as atividades profissionais à noite se divorciam 3 vezes mais que os demais trabalhadores. E ainda, esse grupo tem 40% mais probabilidade de ter transtornos neuropsicológicos, digestivos e do coração. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não, mande um e-mail pra gente. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, ó, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.